Igreja é lugar de oração ou é covil de ladrões ou reduto de ladrões? O que você acha? É esse tema que nós iremos abordar agora na Palavra do Dia. Eu sou o pastor Wellington e sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí embaixo aí e deixa o seu like. Amém? E aí o tema? Tem hora que a pessoa fica meio apavorada. Que tema é esse? Que negócio é esse? Igreja é lugar de oração ou covil de ladrões? Irmãos, a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 21, Jesus fala sobre aqui, o tema é sobre a purificação do templo. A palavra do Senhor conta que Jesus chegou lá no templo, na sinagoga, na igreja, e ele foi para adorar a Deus, ele foi para cultuar, ele foi para prestar culto ao Senhor, e de repente ele encontrou uma situação inusitada, algo que não era comum, nós falamos atípico. A igreja, vou acabar de confirmar com você agora, é lugar de oração, mas estava acontecendo algo diferente naquele lugar quando Jesus chegou. Ao invés de deparar com adorações, com cultos, ele deparou com comércio dentro da igreja. Pessoas vendiam pombos para o sacrifício, outros vendiam cabritos, outros usavam a igreja como lugar de alfândega, o lugar também de troca de moeda. Era uma maior bagunça. O principal não estava acontecendo, que era a adoração a Deus. Jesus chamou a atenção, Jesus pegou um chicote, e saiu batendo em todo mundo, espalhando, jogando as moedas dos cambistas, jogando tudo no chão, e Jesus pronunciou esta palavra: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram em covis de ladrões. Quando a gente depara com esse assunto, com esse acontecimento, nós temos que ter muito cuidado com a igreja que nós dirigimos ou com a igreja que frequentamos. Qual é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é isso aqui que Jesus falou. É lugar de adoração, você está indo para sentir a presença de Deus, você está indo para receber milagres, você está indo para ter uma intimidade maior com o Senhor. Esta é a nossa finalidade. Mas se a igreja começa a desvirtuar, começa a desviar, irmãos, a finalidade, eu digo para vocês que Jesus não está naquela igreja. Jesus, ele disse: olha, eu edifico a minha igreja. Quem edificou a igreja, essa questão de igreja, foi Jesus que edificou, foi Jesus que iniciou esta questão de igreja. Mas a igreja tem que seguir os ditames, os ensinamentos, tem que seguir as doutrinas de Jesus. Porque se a igreja ela não segue os regulamentos bíblicos, aquilo que Jesus tem passado para nós, então a igreja só tem nome de igreja de Deus, igreja de Jesus, quando na verdade, Jesus já saiu fora há muito tempo daquela igreja. Igreja, irmãos, é isso aí. Esta é a finalidade. Eu lembro de um caso na roça, que uma irmã vendia roupas de porta em porta, e ela morava muito longe da igreja, ela morava em outra cidade. E quando chegava na escola dominical, aquela irmã vinha com uma porção de roupas, levava para a igreja, e ao invés de participar do culto, eu lembro como se fosse hoje, ela ficava lá numa salinha da igreja, e as irmãs iam para lá para escolher a roupa, e ela não participava do culto. A igreja não é lugar de vender nada. Pode sim fazer cantina para poder ajudar a obra da igreja, Cantina pode, mas usar como comércio a casa de Deus, isto em relação aos ensinamentos de Jesus, isto é inadmissível, não se aceita fazer a casa de Deus de comércio. Antigamente se pegava revistinha
vendedoras aí de uma marca aí que vendia perfume e levava para a igreja para ficar vendendo ali de banco em banco. Então a palavra de Deus condena isso, tá? Às vezes a pessoa pensa que Deus está naquela igreja. A palavra do Senhor diz que Deus não está, porque Deus habita, sabe aonde? No meio dos louvores. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos. A casa de Deus é casa de oração, não é covil de ladrões. E quando eu falo em covil de ladrões também, eu estou dizendo que não é lugar de exploração, de explorar a fé daquele ou daquela irmã. Infelizmente, vocês sabem disso, que existe homem de Deus abençoado, existe pastores abençoados, mas infelizmente existe. Em todas as árvores tem a porção de frutos bons, mas sempre tem um fruto podre, sempre tem no meio um fruto podre, que tenta denegrir a imagem do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, que Jesus nos ensinou, é que nós devemos estar disponível para dar e não para receber. Quando nós ofertamos, quando nós ajudamos a casa de Deus, não é uma troca, não é barganha ou breganha que as pessoas falam. Às vezes as pessoas ensinam errado, dizendo, olha, você dá seu tudo, você tem que dar seu tudo, senão você não recebe. É como se estivesse negociando com Deus, não se negocia. Olha, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo por amor e de coração, eu entrego aquilo que pertence a Deus, mas não é lugar de troca, eu dou por amor. Se Deus fizer, como diz aquele hino, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, vai continuar sendo Deus. Eu faço por amor. Então, meus amados irmãos, a casa de Deus é lugar santo, lugar sério. E ai daqueles que estão usando a casa de Deus como covis de ladrões, usando a casa de Deus para levar vantagem, para enriquecer as custas da boa fé daqueles que estão ali para adorar de forma genuína o nome do Senhor. Então, irmãos, guarda esta palavra aí, que Deus te abençoe, ficam na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.